Mateus capítulo 2, abra aí, do verso 1 ao verso 13. Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Diz assim a palavra: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Pai, nos ajude a compreender essa palavra, fala aos nossos corações. Espírito Santo, conduz os nossos corações a compreender cada detalhe dessa palavra e a ministração dessa noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, estamos chegando no final do ano, último mês do ano, e temos uma tradição que é planejarmos o próximo ano, né? Se você não planeja, a probabilidade de você alcançar, ter conquistas é pequena. Então não faça do ano 2021 o que der para acontecer. Planeje, estruture, trace estratégias para que você possa ter um ano naturalmente ainda mais abençoado do que foi o ano de 2020. Só um minutinho para eu tirar uma foto bonita aqui. Muito bem, está bonita? Obrigado. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, se nós queremos que coisas boas aconteçam com a minha e com a sua vida, é natural que a gente planeje. É natural que a gente estruture um plano para o próximo ano. Mas eu não preciso esperar o próximo ano para começar. Eu posso começar isso hoje. E não somente se preparar para o próximo ano, mas preparar para o final desse ano também. Se eu não fizer a coisa certa, eu vou me frustrar. Se eu não me organizar, certamente, como eu falei, coisas maravilhosas e extraordinárias talvez não aconteçam. Porque para que aconteça, às vezes a gente planeja e tem dificuldade. Imagina sem qualquer tipo de planejamento. Geralmente antes de começar o ano, a gente faz toda a programação da igreja, toda a programação, de janeiro a dezembro. Então quando chega em janeiro eu já sei o que vai acontecer no dia, sei lá, no mês de dezembro. Naturalmente que algumas coisas a gente
ajusta, mas eu já tenho mais ou menos um vislumbre de tudo que nós queremos que aconteça até o final do ano. Esse ano foi um ano atípico, muita coisa foi mudada, reestruturada, mas certamente, se eu não tivesse tido um mínimo de planejamento, talvez eu estivesse mais preocupado hoje. Nós estamos lendo um texto de um homem que também fez planos, de um homem que também tinha expectativas. Nós estamos falando do rei Herodes. O rei Herodes, ele fez um planejamento, só que ele fez um planejamento desastrado, um planejamento que não estava nos padrões que Deus esperava que ele estivesse. Herodes, ele não conseguiu ser bem-sucedido em seus planos para matar Jesus. Veja que plano diabólico. Planejou matar uma pessoa inocente, completamente inocente, porque ele estava planejando matar uma criança, Jesus. E aí, queridos, Herodes, ele esqueceu uma coisa, que nós não podemos esquecer: nenhum plano será bem sucedido se esse plano for contrário à vontade de Deus. Nenhum plano que você fizer, que eu fizer, será bem sucedido contrário à vontade de Deus. Deus estabeleceu limites, Deus estabeleceu os seus planos, e nada do que eu faça poderá de alguma maneira contrariar ou ser mais poderoso do que os planos de Deus. Então o tema da nossa mensagem hoje é: planeje bem. Se a gente quer colher, fazer uma grande colheita nesse próximo ano, eu tenho que planejar bem. E planejar bem é planejar olhando o que a palavra de Deus orienta para a minha vida. Eu não posso planejar somente estrategicamente, eu preciso olhar o que é que Deus está falando ao meu coração, como é que Deus se move através da palavra, como Deus orientou os seus líderes, o seu povo a traçarem planos, e aí a gente vai ser bem sucedido. Agora, se eu quero planejar bem, eu tenho que fazer algo diferente, mas muito diferente do que Herodes fez. Por que Herodes foi mal sucedido? Por que os planos de Herodes deram errados? Em primeiro lugar, queridos, os planos de Herodes deram errado porque Herodes, pode passar, porque Herodes não considerou seriamente as suas motivações. Então, se eu quero planejar para o próximo ano, eu preciso considerar, eu preciso estar atento de uma maneira muito séria, quais são as minhas motivações com aquilo que eu espero que aconteça. E por que eu preciso considerar isso? Porque se as minhas motivações não forem boas, abençoadas, a probabilidade de dar errado é gigantesca. Por que você quer que aconteça o que você quer no próximo ano? Por quê? Quais são suas motivações? Eu quero um carro, eu quero que o Senhor me abençoe um carro. Para quê? Para ficar tentando humilhar o vizinho, um familiar? Para querer provar para alguém que você tem mais dinheiro do que outra pessoa? O próximo ano eu quero ter uma casa, a casa mais linda do meu bairro. Para quê? Qual é o seu objetivo com isso? Eu quero um trabalho, eu quero um emprego. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida na minha vida profissional. Certo, muito bom, está certo, não está errado não. Querer crescer e avançar, queridos, é bíblico. A gente vê isso na vida dos discípulos. Eles começaram de uma maneira simples e se transformaram em pessoas poderosas nas mãos do Senhor. Sim, também Deus faz com aqueles que servem a Ele através da sua profissão. Mas qual é o objetivo? O que você quer? Você quer provar quem? Que você é melhor? Essa não é a motivação correta. Considere seriamente as suas motivações,
Por que Herodes foi mal sucedido nos seus planos? Porque as motivações do seu coração eram motivações diabólicas. Ele não estava alinhado com a vontade de Deus, seu coração não estava direcionado a cumprir a vontade de Deus. O coração de Herodes estava cheio de inveja. Ele não queria que um outro rei competisse com ele. Porque para Herodes, mesmo sendo criança, aquele que era o rei dos judeus, que estava sendo prometido nas escrituras sagradas, poderia atrapalhar a sua vida. E aí Herodes, invejoso, ele toma uma decisão, ele planeja algo e ele se frustra com isso. A Bíblia fala muito seriamente a esse respeito, queridos. Fala muito seriamente as intenções do nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede, ou pois dele depende toda a sua vida. Quando Deus está falando a respeito do coração, Deus está falando a respeito dos planos, dos pensamentos, das intenções, dos meus sentimentos. Se você tiver que guardar alguma coisa, querido, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. O que isso significa, meu irmão, minha irmã? Isso significa que se eu tomar uma decisão errada, disso depende a minha vida. Se as motivações forem erradas, isso depende da minha vida. Eu posso tomar uma decisão errada agora e prejudicar todo o meu futuro, e não somente o meu. Uma decisão errada pode fazer com que isso prejudique as próximas gerações da minha família. Então, quando Salomão diz: olha, toma conta do teu coração, guarda o teu coração, guarda as tuas intenções, guarda os teus pensamentos, zela por isso. Ele está nos advertindo de que as intenções do nosso coração, elas definirão aonde nós iremos chegar. Eu não tenho dúvida de que Herodes, ele tinha certeza de que ele iria conseguir matar aquela criança e neutralizar os planos do Senhor. Era assim que Herodes talvez pensasse. Só que Herodes não considerou um texto como esse. Ele era um homem invejoso, ele era um homem mentiroso, ele tinha péssimas intenções. No versículo 8 do capítulo 2 de Mateus, ele diz, ele enviou os magos, ele diz assim: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Cara de pau, mentiroso. O coração daquele homem estava cheio de inveja. As motivações daquele homem não estavam respaldadas na palavra nem na vontade de Deus. Nós precisamos fazer planos melhores do que os planos de Herodes. Nós precisamos, queridos, tomar as melhores decisões, porque as melhores decisões são um passaporte para um futuro abençoado para cada um de nós. Tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês agora, Deus colocou no meu coração. Um bom planejamento não começa com boas estratégias humanas, mas de joelhos dependendo de Deus. Aí você pergunta: sim, pastor, mas um bom planejamento também não tem que ter estratégias? Um bom planejamento também não tem que ser considerado algumas coisas, não tem que ser observado, por exemplo, a economia, não tem que ser observadas as tendências hoje, não tem que ser considerado qual é o curso que contribuirá de uma maneira mais eficaz para a minha vida profissional, não tem que ser considerado estrategicamente o lugar onde eu vou começar de repente um negócio, ou uma empresa que eu vou trabalhar, não tem que ser considerado de repente a minha vida econômica, para ver se eu posso ter um filho no próximo ano, para ver se, eu não tenho que considerar estrategicamente com quem eu vou
vou casar, né? Eu não posso estabelecer de repente quais são os princípios que eu espero dessa pessoa. Meu irmão, está tudo certo, você pode fazer tudo isso, você só não pode fazer isso primeiro, você só não pode colocar isso em primeiro lugar. Essa frase, ela precisa ser considerada, ou seja, um bom planejamento não começa com boas estratégias humanas, ela não começa assim, ela pode até terminar assim. Como é que ela começa? Ela começa dependendo de Deus, ela começa de joelhos diante do Senhor, essa pessoa começa pedindo orientação a Deus. Senhor, que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas, como eu posso ser bem-sucedido naquilo que o Senhor tem para a minha vida? Como eu posso cooperar com os teus planos aqui na terra? Porque um bom planejamento começa dependendo de Deus, não começa dependendo de homens. Se você pensou, talvez tem muitas pessoas que pensaram: eu dependo de tal político, então tal político vai me garantir um trabalho. Meu irmão, não pensa nisso, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia, que depende, que se entrega a um outro homem. Meu irmão, só tem uma pessoa que você tem que depender, só tem uma pessoa que você tem que confiar, só tem uma pessoa que você tem que entregar os planos e dizer: faz as mudanças que o Senhor achar necessário. Essa pessoa é Deus, é o Senhor dos exércitos, é o meu Pai. Herodes traçou uma ótima estratégia. Ele pensou que enganaria aqueles homens. Ele estava certo do que iria fazer. Ele foi enganado. Os magos não voltaram por onde ele esperava que voltasse. E o que ele faz? Ele tem uma outra estratégia: eu vou matar todas as crianças, e matando todas as crianças eu vou matar Jesus. Não deu certo. Por quê? Porque a intenção do seu coração era mal. Se você quer planejar bem para terminar esse ano, para iniciar o próximo ano, considere, queridos, seriamente as suas motivações. Por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Qual é a intenção do meu coração? Onde Deus será glorificado com isso? Nos meus planos eu incluo Deus? Eu estou pedindo um trabalho para poder honrar de repente a Deus com os meus dízimos e ofertas, para ser uma pessoa que vai abençoar através da minha profissão? Ou simplesmente eu quero ter um trabalho por ter um trabalho, só para não ser mais um desempregado? Então, se eu quero planejar bem, considere seriamente as suas motivações. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos considerar uma outra coisa: a obediência não é opcional e sim obrigatória. O que é que isso tem a ver com planejamento, pastor? Me diga aí. Sabe o que é que tem a ver? É que Herodes estava arquitetando contra Jesus. Herodes era um homem influente, ele era rei. Ele tinha pessoas que estavam sob o seu comando, ele traçou um plano. Só que o plano de Herodes não dá certo. O que dá certo? A vida de Jesus. O que dá certo? O livramento que esses magos experimentam, porque um anjo falou a eles em sonho. Versículo 12 e 13 diz o seguinte: e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eles não voltaram pelo caminho que Herodes esperava. Herodes, lembra? Ele fez um planejamento. Ele disse: olha, eles vão, quando eles estiverem retornando, eu já sei o que eu vou fazer. Eles vão me dizer onde essa criança está, e eu vou exatamente lá matá-lo. Só que Herodes não contava com os planos de Deus. Herodes não contava com a mão poderosa de Deus. Herodes não contava com pessoas obedientes. Deus fala para José e diz: toma tua mulher e
tira o teu filho desse lugar. E aí Deus orienta para que Jesus não fosse morto. Ele orienta para que Jesus não fosse, para que os planos de Herodes não fosse bem sucedido. Porque quando ele percebeu que ele foi enganado, ele teve um plano, ele disse: eu vou matar todo mundo. Só que no verso 3 diz: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Herodes tinha plano A e tinha plano B. Não deu certo o plano A, vamos no plano B. Se não dá certo matar só um, vou matar todo mundo. Você pode ter plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, qualquer plano. Se esse plano não tiver o amém do Senhor, todos eles se frustrarão. Herodes não contava que existiam pessoas que eram obedientes a Deus. A obediência, querido, nos livra dos planos maus. A obediência a Deus nos livra de quem está maquinando o mal contra a minha vida, de quem está planejando a minha destruição. Se você honrar o Senhor, se você for obediente a Deus, se você considerar os planos do Senhor, meu irmão, pode vir quem for contra você, porque ele não prosperará. Ele não prosperará. Herodes era o homem mais influente do seu tempo, Herodes era o homem mais poderoso do seu tempo, mas ele esqueceu que o homem mais poderoso não está na terra, o homem mais poderoso está no céu, o rei dos reis. Herodes era rei, mas existia o rei dos reis, e o rei dos reis protegeu os seus do homem mau. Você pode dizer: pastor, mas tem uma pessoa muito influente que quer exatamente fazer isso, quer atentar contra a minha vida. Meu irmão, existe um influente dos influentes. Pastor, estou enfrentando uma situação muito séria na minha saúde, os médicos já me desenganaram, mas existe o médico dos médicos, existe o Senhor dos senhores. Esses homens poderiam ter pensado: não, o anjo nos falou, mas nós vamos voltar exatamente onde Herodes mandou, porque se a gente não voltar, Herodes pode nos matar. José poderia pensar: não, eu vou conversar com Herodes, porque de alguma maneira pode ser que eu convença ele de mudar os seus planos. Não, eles foram obedientes, e quando nós somos obedientes ao Senhor, o Senhor nos protege do que é mal. O Senhor nos guarda, o Senhor nos dá livramentos. Quantos livramentos o Senhor já não deu à sua vida, porque você foi fiel a Ele? Quando somos obedientes, Deus nos protege e nos livra dos planos maus. Agora tem uma outra coisa que a gente precisa desenvolver na nossa vida. É uma coisa chamada independência. Queridos, passa aí por favor. A independência de Deus é o caminho mais rápido para o abismo. Todas as vezes que você acha que você pode, sem consultar a Deus, você está apressando seus passos para um abismo. Por que José, sua família e esses homens receberam livramento? Porque exatamente eles não foram independentes, eles foram dependentes de Deus. Eles foram dependentes da direção do Senhor. Não importa a pressão que você esteja enfrentando hoje, não importa a crise que você esteja enfrentando hoje, meu irmão, escolha ser dependente de Deus. Não escute as pressões, não escute aquelas pessoas que estão querendo tirar você dos caminhos do Senhor. Escute somente o que a palavra de Deus nos diz e nos garante, porque se eu me debruçar nessa palavra, se eu entender quais são os planos de Deus e me adequar a minha vida a esses planos, meu irmão, a minha vida será sim bem sucedida. Eu estarei sim planejando bem o próximo ano e os próximos anos. Agora, se eu ficar independente, se eu desconsiderar
o senhorio de Deus na minha vida, o senhorio de Deus sobre todas as coisas, eu estou apressando os meus passos para um abismo. Estou apressando os meus passos para o abismo, e o abismo não é o lugar que Deus quer, nem a minha, nem a sua vida. Versículo 20, o mesmo Deus que diz foge, é o mesmo Deus que fala de novo. Versículo 20 do capítulo 2 de Mateus diz: e disse: levantem-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Diz aí para geral, Herodes morreu. Aquele que tinha toda a influência e todo o poder, não foi firme, poderoso, de maneira suficiente para superar o Deus Todo-Poderoso. É por isso que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque essas pessoas estavam andando pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante os meus inimigos, e o meu cálice transborda. Davi estava nos ensinando o seguinte: nada sai dos planos do Senhor. Deus tem o controle milimetricamente de tudo, meu irmão. Deus sabe o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã e depois. Então, meu irmão, cola no Senhor, cola nos planos de Deus, renda-se à vontade de Deus e você será abençoado. Deus escolhe Josué, e Deus dá algumas orientações, mas uma das orientações que Deus dá a Josué: Josué, não cesse de ler o livro da lei, medita nele dia e noite. Para quê? Para que você seja bem sucedido em tudo o que fizer. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja as folhagens não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Peraí, meu irmão, você não entendeu não? E tudo que ele fizer prosperará. Sabe o que é que Deus está dizendo, meu irmão, para mim e para você? Se a minha vida estiver alinhada com a vontade de Deus, se eu considerar não ser independente, mas ser dependente de Deus, olhar cada palavra, olhar cada orientação, a Bíblia diz que uma coisa será certa na minha vida: Deus me abençoará e eu prosperarei. Não necessariamente eu, a pessoa de Mauro, mas o filho do Deus vivo, porque o filho prosperando, o pai prospera. O filho sendo abençoado, o pai abençoa outras pessoas. O filho alargando a sua influência, vai influenciar também outras pessoas. Deus não dá nada a nós sem um propósito. Deus não nos coloca em nenhuma posição que Ele não tenha um propósito. O propósito do Senhor é que Ele seja sempre glorificado. Os planos de Herodes não glorificavam a Deus, mas os planos de José e Maria glorificavam, e esses prevaleceram. Meu irmão, que chance tinha um homem e uma mulher humildes, que não tiveram condições nem de ter o próprio filho em um lugar apropriado. O filho nasceu no lugar de guardar animais, no estábulo, numa manjedoura, em um lugar inapropriado. Quantas infecções aquela criança não poderia ter pego?
Quantas doenças aquela criança não poderia ter pego? A própria mãe poderia ter morrido num lugar como aquele. Não tinham pessoas apropriadas para fazer um parto ali. Mas por que deu certo? Por que Jesus cumpriu a sua missão? Por que José e Maria cumpriram a sua missão? Porque não importa o lugar, não importa as circunstâncias, não importa as condições, Deus muda as condições, Deus muda as circunstâncias, Deus protege com a sua mão poderosa. E querido, quem tentará contra o escolhido do Senhor, só vai tentar para ser destruído, porque a mão do Senhor é maior do que qualquer outra mão. O Deus Todo-Poderoso é mais poderoso do que qualquer outra pessoa. A independência de Deus, meus irmãos, é o caminho mais rápido para o abismo. Se você anda muito independente, arrependa-se hoje, diga: Senhor, me perdoe, eu preciso ser mais dependente do Senhor, eu preciso considerar mais a Tua voz, eu preciso considerar mais a palavra, eu preciso congregar mais, eu preciso evangelizar mais, eu preciso testemunhar mais, eu não posso viver como eu estou vivendo, eu preciso ser uma bênção aonde eu estou. Meus irmãos, eu não quero acabar minha vida diante do abismo. Sabe o que eu quero? Eu quero surpreender o diabo com a minha obediência. Eu quero que o diabo se levante no outro dia e diga assim: dá tudo certo, tudo certo aí. Capetinha fulano de tal vai pegar o pastor Mauro, capetinha fulano de tal já preparou fulano de tal para dar uns tiros nele, está tudo arquitetado, vai morrer, vai dar tudo certo, está todo mundo com os planos, a estratégia está toda montada. Aí de repente dá tudo errado, o diabo: capeta 1, o que foi que deu errado? Capeta 2, o que foi que você fez? Não sei, estava tudo certo, de repente tudo mudou. Não é que as coisas mudaram por acaso, a mão de Deus passou ali. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã, quando as pessoas planejaram mal contra você, surpreenda o diabo com a obediência, e o Senhor surpreenderá ele com o teu livramento, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero ver o diabo em 2021 frustrado. Eu vi uma pessoa dizendo assim: eu quero ver o diabo tão angustiado que ele vai querer se suicidar. Não, não pode. Como é que... Fica imaginando a crise do diabo aqui. Como é que pode? Um menino recém-nascido, um pai e uma mãe humilde, e todo um reinado contra ele. A gente não conseguiu matar esse menino. Quantas e quantas vezes tentaram matar Jesus antecipadamente e não conseguiram. Sabe por quê? Porque Jesus não foi morto, Jesus se entregou. Aí o diabo, ele não é onisciente, ele não sabe das coisas. Jesus se entrega, e quando Jesus morre, eu acredito, bota pitu aí, bota cerveja, vamos celebrar aqui no inferno, porque a gente matou o Filho de Deus. Começaram a celebrar aquela festa, vamos imaginar aqui, né, irmão? Começaram aquela coisa toda tal, e no terceiro dia ele ressuscitou para a festa do inferno. Para a festa do inferno, porque Jesus ressuscitou. Os planos do diabo podem durar, os planos do diabo podem durar um determinado tempo, mas eles nunca irão prevalecer. Você pode dizer: pastor, eu sempre fui um homem obediente, sempre fui o melhor obediente, e estou passando por uma situação tão difícil, estou passando por tantas provações, estou passando por situações tão dolorosas. Jó também passou. Jó perdeu seu dinheiro, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu seus bens, Jó teve 4 amigos infernizando ali a sua vida, mas no final da vida de Jó, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó passou por tudo que um homem talvez não aguentaria passar, ele enfrentou tudo, mas no final Deus foi glorificado. Jó disse: agora os meus olhos te enxergam, Senhor. Meu irmão, as tuas crises são passageiras, as tuas tempestades são passageiras, porque quem é o Senhor do vento é o nosso Deus, quem é o Senhor das circunstâncias é o nosso Deus. Planeje bem, dependa do Senhor e prepara o culto de gratidão ao Senhor. Convida o pastor, convida os teus irmãos,
Convida os teus amigos e diga: pela fé, o que eu estou passando agora não representa o que eu vou viver no futuro, porque eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa que sirva ao meu Deus, eu sou uma pessoa que depende de Deus, e eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Queridos, quando a gente escolhe viver o melhor de Deus, Deus nos honra. Aonde foi que Jesus foi colocado? Em um momento Jesus era o homem mais perseguido, era a criança mais perseguida daquele reinado, mas em um outro momento Jesus se levantou como rei dos reis, rei dos judeus, e ele continua reinando até hoje, e não importa se o judeu aceita ou não, Jesus é rei, e pronto, e pronto. Meus irmãos, guarda a sua voz, irmão, tem mais coisa aí. Guarda a sua voz. Não seja independente, mas ao contrário, seja dependente do Senhor. Uma terceira coisa que eu preciso considerar para planejar bem. Escute, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus não acorda dizendo assim: oxê, foi que deu de errado aqui. Não. Deus não fica dizendo: o que foi que o diabo fez aqui que deu errado aqui? Gabriel? Senhor, o diabo foi muito forte agora, a gente não conseguiu resistir. Não é assim que acontece, não. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pastor, estou cansado dessa circunstância. Espere no Senhor, e a promessa diz: Ele renovará as minhas e as suas forças. Meu irmão, quando passar essa circunstância, você vai estar mais forte do que nunca, você vai estar mais determinado do que nunca. Você pode ter perdido uma batalha, você pode ter perdido uma circunstância, mas a grande vitória, o pódio está ali, porque quando nós vencemos, o Senhor vence conosco. Não é que o Senhor depende de nós, é que o Senhor ama ver os seus filhos celebrando o nome dEle. O que tem em Romanos capítulo 8? Vamos ver o que tem lá? Romanos capítulo 8. O que Deus está dizendo aqui? Versículo 8, capítulo 8, versículo 18. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você está entendendo, irmão? As circunstâncias que você está vivendo não serão comparadas com a glória que nós receberemos. Ele está falando a respeito da nossa salvação aqui. Ele está falando a respeito de que um dia tudo que a gente estiver passando, nós seremos presenteados por causa da nossa fé e perseverança. Aí, o verso 22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. O mundo sofre, o mundo sente toda essa maldade, tudo que é de ruim, todas as ações malignas o mundo sente. Mas o verso 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre meus irmãos. E o verso 31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Meu irmão, você já pediu oração para alguém e diz assim: você está orando por mim? Eita, esqueci, irmão. Eita, eu não lembrei. Você falou, realmente você falou, eu não lembrei. Por isso que quando alguém diz assim: pastor, ora por mim, eu digo: vamos orar agora, porque eu posso esquecer. Você disse assim, está passando num semáforo assim, a gente está cruzando, pastor, ora por tal casa. Eu falei: vamos orar aqui agora, meu irmão. No sol quente, pastor. Não, vamos ver uma sombrinha ali, mas a gente vai orar aqui agora. Então, se você tiver vergonha de orar na rua, nem me peça oração na rua, porque se você me pedir, a gente vai orar na rua. Um dia eu estava lá no Açaí, uma pessoa chegou para mim assim: ô pastor, eu queria que o senhor orasse por mim.
passando tantas situações difíceis. Eu falei assim: vamos orar aqui agora. Ela: agora. Amém? Amém. Estou até me sentindo melhor, pastor. Deus é maravilhoso, minha irmã. Queridos, escute uma coisa: os planos de Deus não se frustram. Jó reconheceu isso, Jó creu nisso, Jó experimentou isso. Planejamento sem Deus, querido, é fracasso. Planejamento sem Deus é certeza do fracasso. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa preparada, eu tenho vários cursos, eu sou uma pessoa muito influente. Não está Deus aí não, meu irmão? Possivelmente vai fracassar. Você pode ter sonhos ousados, coisas impressionantes, você pode ter o dinheiro para pagar tudo isso, mas se Deus não estiver no meio, a probabilidade de você fracassar, queridos, é grande demais. Porque Deus só realiza aquilo que são os seus planos. Eu não quero viver um outro plano, eu não quero viver uma outra coisa que não seja a vontade de Deus na minha vida. Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz o seguinte: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor venha a resposta da língua. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Pergunta que eu faço para você hoje, meu irmão, minha irmã, é: o que é que você vai ouvir de Deus? Que resposta você terá de Deus com os seus planos? Porque não está errado planejar, não está errado ser estratégico, não está errado considerar as coisas, não está errado isso, tudo isso está certo, tudo isso está correto. O que está errado? Não colocar Deus nisso. O que está errado isso aí? É não implementar Deus nos seus planos. Meu irmão, fica pensando aqui comigo. Já pensou se Herodes tivesse outro plano? Já pensou se Herodes usasse toda a sua influência não para procurar matar Jesus, mas para promover Jesus? Já pensou se Herodes mudasse o seu coração, Deus mudasse o coração de Herodes e fizesse Herodes não aquele que queria matar Jesus, mas aquele que queria celebrar Jesus? Você já pensou os magos tendo um sonho, dizendo assim: volte lá, porque eu mudei o coração de Herodes e ele vai celebrar a vida do meu filho? Já pensou se no lugar de falar para José e Maria: olha, saiam daqui e vá para o Egito, disse assim: saiam daqui e vá para o palácio, porque tem uma festa preparada para o meu filho? Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Herodes tinha uma oportunidade. Herodes teve uma oportunidade. Herodes teve a oportunidade que qualquer rei poderia ter experimentado, uma boa oportunidade, mas não experimentou. Herodes poderia ter sido um homem extraordinário para o seu tempo. Herodes poderia ter abençoado o seu reinado. Herodes poderia ter ficado e ter marcado a história da sua geração como um rei que se submeteu ao Senhor. Como é que Herodes termina a sua história? Morto, destruído. Por quê? Porque a intenção do seu coração era mal. Porque a intenção do seu coração não estava alinhada com a vontade de Deus. Porque ele não planejou bem, ele planejou mal. Ele planejou sem Deus. Ele planejou sem dependência de Deus. Ao contrário, ele planejou uma independência. Ele achou que poderia matar o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, até quando você vai lutar contra a vontade de Deus na sua vida? Até quando você vai ficar colocando Deus à margem da sua vida? Até quando Deus vai ser apenas um enfeite na sua vida, um amuleto? Não, Deus quer ser o protagonista da sua vida. Deus quer te colocar alinhado com a vontade de Deus. Deus quer mudar o teu e o meu coração. Deus quer realizar grandes coisas através da minha vida e na minha vida e na sua vida e através da sua vida, meu irmão. A pergunta que eu faço é: qual será a sua escolha? Herodes conhecia a história bíblica. Ele sabia que os judeus esperavam um libertador. Ele sabia que os judeus esperavam um salvador. E ele fez o quê? Ele não aproveitou aquela oportunidade.
Todas as vezes que Deus nos dá uma oportunidade e a gente não aproveita, queridos, os nossos passos estão acelerando em destino a um terrível, assombroso e triste abismo. A palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quem é o Senhor da sua vida? Vamos adorar a Deus agora. Vamos celebrar o Senhor agora. Eu quero que o seu coração esteja completamente inclinado a Ele.